2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o maior evento de educação cristã do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro, Rio de Janeiro. Palestras, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Marque em sua agenda um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. Paciência, evitando as dissensões. Meus queridos irmãos, a todos queremos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos partilhando esse momento de pequena instrução para que você possa partilhar bem as aulas, partilhar as instruções da lição com a palavra de Deus aos seus alunos. Então, cada professor, superintendente, que você se sinta estimulado a desenvolver mais e mais esse dom que Deus lhe deu de trabalhar especialmente com alunos que você está preparando cada um desses servos do Senhor para o céu de glória. E hoje nós vamos tratar sobre a paciência como fruto do Espírito, fazendo também aqui destaque sobre a dissensão. O texto que nós usamos na leitura bíblica em classe está em Tiago 5, 7 a 11. E o texto áureo diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. É importante entender, queridos, que nós vamos fazer nessa lição, caro professor, superintendente, a distinção novamente entre paciência e a questão da dissensão. No livro que nós escrevemos, As Obras da Carne, o Fruto do Espírito, que eu quero que você, professor, superintendente, adquira essa obra para o seu crescimento, para a sua amplitude mais sobre o assunto, eu defini a paciência e também a dissensão. Mas eu coloquei assim, a palavra paciência no grego é macrotomia. Observe que essa palavra ela é composta, porque a palavra macro quer dizer grande, e timos quer dizer ânimo, disposição, índole, natureza. Então perceba que paciência, na sua própria originalidade, aponta para algo grande, para algo excelente. Então podemos dizer que a macrotomia fala de se ter paciência com as pessoas. Eu coloco mais, paciência com as pessoas para nunca perder o ânimo para com elas, ainda que elas não sejam agradáveis a nós. Às vezes alguém diz, fulano é muito paciente, mas a paciência dele é para o seu próprio bem. A paciência, fruto do Espírito Santo, na verdade ela faz com que nós tenhamos essa longanimidade com todas as pessoas, até com aquelas que nós mesmos não agradamos. É isso que nós podemos analisar. Eu faço nesta obra que escrevi, menção de uma das obras do pastor Antônio Gilberto, O Caráter de Cristo, e falando sobre a paciência, o pastor Antônio Gilberto diz assim: o vocábulo grego original, traduzido por paciência, na versão portuguesa usamos Gálatas 5, 22, longanimidade, que é macrotomia. E ele diz, a palavra no original combina nas ideias de muita paciência e de um temperamento bem equilibrado, controlado por Deus. Em outras palavras, a pessoa em que o Espírito Santo estiver produzindo fruto da paciência, aprende a esperar no Senhor sem perder a paciência.
Então nós podemos analisar aqui, queridos irmãos, que a paciência, como fruto do Espírito, ela traz esses resultados maravilhosos na vida de cada crente, de cada servo do Senhor. Importante entender, voltando novamente à questão de se tratar a paciência fora do contexto bíblico, é que no estoicismo eles se pregavam. Na obra que eu escrevi, eu faço um levantamento um pouco prolixo sobre o estoicismo. Na obra que eu escrevi, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, eu faço um apanhado geral, extenso, bem prolixo, sobre essa questão da paciência na visão estoica. E eu coloco o seguinte, porque o estoicismo, ele prega que o ser humano deve aceitar as coisas como elas são. E ele diz que aquilo que nós não podemos mudar, nós não precisamos nos preocupar com isso aí. Então, é isso que prega a corrente do estoicismo. Eu cito Zenão de Cídio, que é o fundador do estoicismo, também falado por Paulo, que eles pregaram e ensinaram um tipo de paciência que é resultado de um esforço humano, diferentemente da paciência que o cristão tem, que vem diretamente do Espírito Santo. Então, caro professor, caro superintendente, no primeiro ponto desta lição, eu falo sobre a paciência como um ato de resistência à ansiedade. É claro que hoje muitas pessoas sofrem por antecipação e a ansiedade, ela provoca diversos males à vida do ser humano. Por isso que o próprio Jesus já prevenia as pessoas sobre a ansiedade. Nós podemos analisar, dentro desse primeiro ponto, eu quero citar para vocês o seguinte, que essa paciência, ela, como fruto do Espírito, evita o desespero e essa doença da dita ansiedade, o sofrimento por antecipação. Eu coloco aqui, ansiedade é uma perturbação de espírito causado pela incerteza, pelo receio. Ela gera angústia. Lindgren, ele diz que a ansiedade é uma emoção com um número de atributos. Por vezes, ela se parece até com medo. Então, nesse primeiro ponto, se você realmente deseja vencer a ansiedade, você precisa estar dominado pelo fruto do Espírito, que é a paciência. Na Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ter diversos exemplos bíblicos que você, professor, pode dar com ênfase de pessoas que desenvolveram a paciência. Nós vamos ter exemplos de homens que aprenderam a esperar em Deus, aprenderam a esperar no cumprimento das promessas divinas. Nós temos vários exemplos de homens que desenvolveram esse talento mediante a graça do Espírito Santo de Deus. Nessa lição que nós escrevemos, nós damos aí o exemplo da paciência de Jó. Esse merece um destaque bem ressaltado na nossa lição. E também nós temos outros exemplos bíblicos, e o maior exemplo que nós temos está na pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro ponto, atente para essas particularidades presentes na lição. Seguindo, ainda dentro do ponto 2, nós podemos analisar que a paciência, ela faz com que nós evitemos todo o princípio de impaciência e também o princípio de dissensão. E é aqui que eu quero chamar a vossa atenção para essa particularidade. Querido professor, caro superintendente da escola dominical, a dissensão dentro do contexto bíblico, especialmente no grego clássico, ela é vista como dicostasia, que quer dizer divisão, facção, espírito, partidarismo, que tudo é obra da carne. Esse mal deve ser evitado e só pode evitar isso quem tem a presença gloriosa do fruto do Espírito Santo. Eu coloquei aqui que apenas 2 vezes essa palavra aparece no Novo Testamento, referindo-se à dissensão. Nós temos aqui em Gálatas 5:20 e em Romanos 16, versículo 17. Está escrito assim, alertando os cristãos de Roma para que evitassem qualquer tipo de partidarismo. É nesse particular que aparece o sentido dessa palavra dissensão, discotasiai, que aponta para isso, facção, partido, como já explicamos. Nas definições de diversos filósofos, a palavra dissensão era vista como infidelidade. Então, uma pessoa que pratica
a dissensão, ela não é dominada pelo espírito da paciência, por esse fruto glorioso. Então, meu querido irmão, quem tem o Espírito Santo, quem tem o fruto da paciência, vive dominado pelo poder do Espírito Santo, evita a facção e o espírito partidário. O interessante é que a igreja de Corinto, ela tinha os dons. Os dons vêm do Espírito Santo, só que os dons são dados para a edificação da igreja. Já o fruto tem relação direta com o nosso caráter, com a nossa formação espiritual. Eu preciso entender que para usar o dom de maneira correta e para o bem da obra de Deus, eu tenho que estar dominado pelo Espírito Santo de Deus. Caso contrário, eu posso até usar um talento que eu tenho para criar dissensão, partidarismo dentro da igreja. Mas o interessante é você dar ênfase, professor, que o partidarismo não faz parte do povo de Deus, dentro dessa conotação de se criar grupinhos na igreja. Para o povo de Deus em Corinto, Paulo escreveu deixando claro no capítulo 1 que ele não era o assunto importante, principal, e sim Jesus Cristo. E ele dá ênfase dizendo: quem morreu por vocês? Não foi ele, Paulo, nem foi Pedro, nem Apolo. O que Paulo queria dizer sobre essa questão, escrevendo aos irmãos de Corinto, é que eles não deveriam ser dominados pelo espírito da facção. Porque quem tem o fruto da paciência sabe esperar com paciência, como diz o salmista. Agora, quem não tem, se deixa dominar por esse espírito e cria partidos dentro da igreja, grupos dentro da igreja. Quero dizer a todos, em uma das palavras de Barclay, ele diz, e ele afirma de modo certo, quando diz que hoje o que mais está destruindo o povo de Deus é a desunião. Nós devemos lutar para evitar as dissensões, as facções, porque quanto mais isso se avoluma, quebra a comunhão do corpo de Cristo Jesus. Portanto, meu querido professor, superintendente, dê ênfase a isso, a importância de cada servo de Deus ser dominado pelo fruto da paciência. O motivo de muitos não desfrutarem das bênçãos de Deus é por causa da impaciência. Se Deus fez uma promessa para você, espere com paciência. Se Ele te prometeu algo, espere com paciência. Saiba que a impaciência é o caminho para o insucesso. A impaciência é o caminho para você não conquistar aquilo que Deus preparou para você. E nós destacamos também aí dentro dessa lição, seguindo esse terceiro ponto, paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Nós podemos analisar que o próprio apóstolo Tiago destacou a importância da paciência em meio ao sofrimento e também da paciência de se esperar a volta de Jesus. Então, procure viver essa realidade bíblica, procure ser dominado pelo fruto da paciência e Deus te dará vitória em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.